M2008, Elon Musk, Onfronteva, Momento Q, Padaria, Tur, Saido, Odeswa, Carrera. Visualize a cena, duas impresses, Tesla, e SpaceX, Abera da Falancia, Consumindo Milhus, DMO, Ritmo, Vertiginoso, Como Chalmers, Diverando, Uma Floresta, Sica, Swa, Fortuna Pessoal, Conquista.com, Digenialidade, Tbalho, e Apostas, Usadas, Evaporava, Diante de Sus, Olhos. O Mundo M. Swa, Cruel Dade Opentava, O Dado e Ria du Homem Cutinha, A de Sanhar Calm, A Colonizaco de Marte, Mertalando O Como, Umex Scantrico, Na Meller Dasu, Uma Destinado, Ao Fracasso, Na Pure. Eurocreas Financiera Global da 2008, Uma das Piores, Da Moderna, Devastava Economia Global. Drubando Gigantes, Como Lehman Brothers, Paralisando, Mercados, Isicando, Fontes de Investimento. Publica Vem Artigos Mordeses, Im Journée Como, O The Wall Street Journal, EO The New York Times, Prevendo A Imminent de Musk. Amigos, Preocupados, Com Sua Sanidade. Imploravam para QL Jogasi Atola. Enquanto et us aliados Meslias, Kamokavam, a questioner, Se sus sonhos, no há ram grandes, de me para a realidade. Musk, estava, Muma, encruzilhada, existential. Salvar o Puco Q, restava, uer, Ariscar, Tudo en Muma, aposta Q, parecia, suicida. Mazo Kuo lavu ayusesi abismo, Qual foio, aerocuquas falu musk, Emes crucial, anda o, QSE momento, sombrio pod, insoner, avoca, sabracomo, gerencia, crisis com usadia, planear para imprevistos, e construa sua fortuna, da, ita, oer, qquas, falu musk e alico para ficor, uma narrativa q revela o segredo de Elon, musk para, transformer adversidades, oportunidades. Fica aetio final. Porca lico gerenci. Crises com usadia. Planage para imprevistos. Isaya resilient. Pod madar. Para sempre. A forma como voca. Encara o risco. O fracasso io. Potential adormecido. Dentro de voca. Para comprender. O aero Q, quais, destru musk, prisamos, vallado, besado, de soi, jornada, ao solo, e, por vezes, andi, o foi, cultivada. Nascido, M28, de junho de 1971, na África do Sul, Elon, Reeve Musk, now era, o do predestinado, envolto, me, Opportunidades, desde o barro, filho de Elon Musk, engenheiro, eletricista, com, uma personalidade, complexa, e, segundo, o Elon, emocionalmente, manipuladora, me Musk, uma modelo, e nutricionista, que mais tarde tornaria, de resiliência, e independência, Elon cresceu, ma, de classe alta, e no entanto, sua infancia, estive, longe de ser, canto, de fadas. Na escola el era, alvo constanta, de bullion, sofrendo, agressos, que marcaram, su corpo, e sua sic. Uma ocasio, foi brutalmente atacado por grupo de colegas, sendo jogado de uma escada e internado com ferramentas graves. Experiences o tornarum introspectivo, mas senderum uma chama de determinacos para provar su valor em casa o ambiente era igualmente desafiador. Su relacionamento com o pai era tumultuado marcado por conflitos emocionais que Musk descreveu como
Uma, influenza, el se refugiava livros, devorando, obras, de fico como, o guia, do mochilero, dos de Douglas Adams, e... O Senhor dos de J.R.R. Tolkien, que elementivem, sua, imaginaceo, com vissels, de mondos, de terra, AOS 10, anos, Gamha, Commodore VIC -20, Computador Primitivo para os Padros Echue, Aprendo a programar, sozinho, mergulhando Manue, com, a voracidade, DOM, Explorador, Terras, desconhecidas, AOS 12 anos criu jogo chamado Blastar, uma aventura a spatial Q vendu, por by fido para, adolescente, nadiz obalin, Q sinalazava, swacombina, o de geniolata, EAMBO, O, Q differenciava, Musk, Desd, Sado, Neoera, Apinasu, Intelligencia, Mas, Sua, Capacidade, de Sanhor, Grandioso, Iagir, Paralo, Realidade, Mesmo, Quo Mundo, Eosu Redor, O Considerasi, Sanhodor Engano. Enquanto outras criancas jogavam futebol, assistiam TV, Musk, passava horas, imaginando como, a humanidade poderia transcender os limites do planeta. Explorado por figuras como Nikola Tesla, e por ideas de colonizaco. A spatial, dio, essa mentalidade, de sonador, uma, dichasawo, usada, osada, AOS 17, anos, M1989.com. Puco Maze Day 2. Lean, economizados. Uma malachaya de rupas, uma embacau Q, paresha, disafir, a gravidade LD su, a Africa do, sul rumo, ao movido, pela cranca, de Q, o. Acidant afrisha terreno mais, para suas ideas. A escolha não foi trivial. A África do Sol na vivia sob o regime do apartheid e Musk. Embra privilegiado por ser branco, sem que su futuro estava limitado por sistema opressivo e por ambiente que não incentivava inovax radicae, sem cantados, sem dinheiro e sem garantias, el enfrento cumico humbled. No. Trabalho, fazendas, colhendo, gros sob o sol, escaltoni de Saskatchewan, e chigu, Olimpercalderas, uma, por iba, por hora, trabalho, tasujo, e perigoso, ql, descrevu, como, desumano, vestido, com, uniform, a prova de substâncias. El rustieva, por quentes e removendo detritos. Esses momentos de luta forjaram sua resiliência, ensinándola, quo sucesso, exage, eqa, adversidade, uma, mistra, mas, mesmo, nesses dias, sua, mente, estava, voltada, para, perguntas, maiores, como, posso, mudar, o destino, dat, humanidade. Como posso construir algo que transcenda o comum? Essa obsesso, por impacto, o lavu, a buscar uma, educacao, q, amplias, sua, visao. L, se matriculo. Na, Queen's University. M, onde cumoku, a disenvolver, sua habilidade, de resolver problemas. Complexos. Noisanos de pois, transfer use para, a Universidade da, Pennsylvania, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, onde se formou com dois diplomas, que lhe deu uma compreensão profunda das leis do universo e outro economia, que o equipo com ferramentas para navegar o mundo das
Durante, a faculdade, Musk exhibia tracos de sua mentalidade empreendedora. Além Amigo alugavam. Uma casa transformavam. Uma boat improvisada. Nos fins de semana. Cobrando entrada para pagar o aluguel. Essa criatividade para gerar renda com recursos limitados eram de sua futura genialidade. Nos graduaca el camuco, doutorado, aplicada, na Universidade de Stanford mas abandono o programa 2 dias. Convencido de que a internet intuou sua infância, oferecia oportunidades mais imediatas para impactar o mundo. Essa decisão de deixar a academia foi o primeiro grande risco de sua carreira. Salto que o colocou no caminho do empreendedorismo. No se mudou para o véu do epicentro da inovação. Com uma pergunta que o guiaria daliem diante que são os problemas que o mesa federou o futuro da humanidade. A resposta a essa pergunta o levou a fundar a Zip2, uma empresa de mapas digitais que ajudava jornais a se adaptarem à era da internet, oferecendo guias de cidades online. Na década de 1990, quando a internet era lenta e acessada por modems barulhentos, a ideia de digitalizar mapas era revolucionária, mas também arriscada. Musk trabalhava incansavelmente, muitas vezes dormindo no escritório e tomando banho em um YMCA próximo. Sua dedicação valeu a pena. Em 1999, a Zip2 foi adquirida pela Compaq por $307 milhões, rendendo a Musk 22 milhões. Ele tinha apenas 28 anos e já era milionário. Mas, em vez de descansar, ele dobrou a aposta. Com o dinheiro, fundou a X.com, uma empresa de pagamentos online que visava simplificar transações financeiras na internet. Após uma fusão com a Confinity, a X.com tornou-se o PayPal, uma plataforma que revolucionou o comércio eletrônico. Em 2002, o PayPal foi vendido ao eBay por $1,5 bilhão, com Musk embolsando 180 milhões. Aos 31 anos, ele poderia ter escolhido uma vida de luxo, iates, mansões, férias intermináveis em ilhas tropicais. Mas aqui começa a se formar o erro que quase o destruiu. Musk não estava atrás de conforto, ele estava atrás de impacto. Ele acreditava que o dinheiro era apenas uma ferramenta para construir um futuro maior. E essa crença o levou a uma decisão que mudaria tudo. O erro crítico de Musk foi apostar quase toda a sua fortuna, $180 milhões, em duas ideias que pareciam delírios para a maioria: carros elétricos com a Tesla e foguetes reutilizáveis com a SpaceX. Em 2003, quando fundou a SpaceX, a indústria aeroespacial era dominada por governos e gigantes como Boeing e Lockheed Martin. A ideia de uma empresa privada construir foguetes reutilizáveis, capazes de reduzir drasticamente o custo de viagens espaciais, era vista como uma fantasia. Da mesma forma, quando Musk se envolveu com a Tesla em 2004, os carros elétricos eram considerados brinquedos caros, com baterias pesadas e alcance limitado. A General Motors havia abandonado seu EV1 e o consenso era que veículos elétricos nunca competiriam com os movidos a gasolina. Por que Musk escolheu esses caminhos? Porque ele acreditava que o risco era a única forma de criar algo verdadeiramente transformador. Ele via a Tesla como uma forma de acelerar a transição para a energia sustentável e a SpaceX como um passo para tornar a humanidade multiplanetária, protegendo-a contra catástrofes globais. Mas aqui está o erro que quase o faliu. Ele subestimou os imprevistos. Musk investiu praticamente todo o seu capital nas duas empresas, deixando reservas financeiras mínimas para enfrentar crises. Ele acreditava tanto em sua visão que ignorou a possibilidade de falhas simultâneas em ambas as empresas,
Uma decisão que o deixou vulnerável quando o mundo desmoronou em 2008. Chegamos a 2008, o ano que testou Musk como nenhum outro. A Tesla estava em uma crise existencial. O Roadster, seu primeiro carro elétrico, era uma aposta ousada para provar que veículos elétricos poderiam ser desejáveis, mas a produção era um pesadelo. Cada carro custava mais de $140 mil para fabricar, mas era vendido por cerca de $100 mil, gerando prejuízos colossais. As baterias baseadas em células de laptop superaqueciam e tinham alcance limitado. A cadeia de suprimentos era caótica, com fornecedores atrasando componentes essenciais. A empresa queimava milhões de dólares por mês e estava a semanas de declarar falência. A SpaceX, por sua vez, enfrentava um cenário igualmente sombrio. Após 3 lançamentos fracassados do foguete Falcon 1, cada um custando dezenas de milhões, a empresa estava sem capital para continuar. O primeiro lançamento, em 2006, explodiu segundos após a decolagem. O segundo, em 2007, falhou em alcançar a órbita. O terceiro, em agosto de 2008, foi o mais devastador. O foguete carregava satélites de clientes, incluindo um da NASA, e explodiu, destruindo a carga e a credibilidade da SpaceX. O quarto lançamento, programado para setembro de 2008, era a última chance. Para piorar, a crise financeira global devastava o mercado. Bancos quebravam, empresas colapsavam e investidores fugiam de startups arriscadas como a Tesla e a SpaceX. Musk estava pessoalmente falido. Seus 180 milhões do PayPal haviam sido investidos nas 2 empresas e ele acumulava dívidas pessoais de milhões de dólares. Para completar, ele enfrentava um divórcio público e doloroso com Justine Wilson, sua primeira esposa, com a mídia sensacionalista explorando cada detalhe. Revistas como a People e tabloides britânicos publicavam manchetes sobre sua vida pessoal, enquanto colunistas econômicos apostavam em sua derrota. Imagine a pressão. 2 empresas à beira do abismo, uma fortuna perdida, o mundo rindo de seus sonhos e sua vida pessoal em frangalhos. Amigos próximos como Martin Eberhard, cofundador da Tesla, sugeriam salvar apenas uma empresa, talvez a Tesla, que parecia ter mais chances. Críticos em artigos como os do The New York Times ridicularizavam sua arrogância em desafiar indústrias estabelecidas. Até sua equipe na SpaceX, embora leal, começava a duvidar se o quarto lançamento teria sucesso. Musk descreveu esse período como o mais sombrio de sua vida, dizendo em entrevistas que acordava com suor frio e que considerou vender suas empresas para sobreviver. O erro de não planejar para imprevistos, de apostar tudo sem uma rede de segurança, o levou ao fundo do poço. Mas foi exatamente nesse momento que Musk começou a mostrar como gerenciar crises com ousadia. Ele olhou para o abismo e decidiu que a única forma de sair dele era arriscar ainda mais, mas dessa vez, com um plano. Ele conseguiu um empréstimo de última hora, $40 milhões, o último suspiro de sua credibilidade financeira, e tomou uma decisão que chocou o mundo. Dividiu o dinheiro entre a Tesla e a SpaceX. Ele sabia que, se uma empresa falhasse, ele perderia tudo, mas também sabia algo que poucos viam. O risco calculado, apoiado por anos de preparação, é o preço da grandeza. A lição aqui é poderosa. Gerencie crises com ousadia, mas planeje para imprevistos. O erro de Musk foi apostar tudo sem reservas, mas sua resiliência e visão começaram a pavimentar o caminho para a recuperação. Compare isso com outros líderes que enfrentaram crises. Henry Ford, no início do século XX, quase faliu ao tentar produzir carros acessíveis, mas sua ousadia em criar a linha de montagem revolucionou a indústria. Oprah Winfrey, rejeitada por emissoras de TV no início de sua carreira, planejou meticulosamente sua ascensão, construindo um império midiático. O que Musk, Ford e Oprah têm em comum? Eles não desistiram diante da adversidade, mas aprenderam a planejar melhor após seus erros. Para você, isso significa identificar os riscos em seus próprios projetos. Está pensando em abrir um negócio?
Reserve uma poupança para imprevistos. Quer mudar de carreira? Estude o mercado antes de dar o salto. A ousadia de Musk é inspiradora, mas seu erro nos ensina que a coragem deve andar de mãos dadas com o planejamento. Como Musk começou a corrigir seu erro? Ele não cedeu ao desespero. Em vez de salvar apenas uma empresa, como sugeriam seus amigos, ele decidiu apostar nas duas, apoiado por anos de estudo, equipes brilhantes e uma crença inabalável em sua visão. Essa decisão foi o primeiro passo para transformar o erro em uma oportunidade. Mas o que aconteceu depois? Como Musk transformou esse momento de desespero em uma virada épica que o tornou um dos homens mais ricos do mundo? A resposta está na próxima parte, onde a ousadia, a resiliência e o risco calculado revelam a lição definitiva para ficar milionário. Por enquanto, pergunte-se: qual é o erro que você está cometendo agora? E como você pode planejar para imprevistos enquanto mantém a coragem de arriscar? Sua grandeza está esperando. Comece a planejar hoje. Vimos como Elon Musk chegou ao fundo do poço em 2008, vítima de um erro crítico. Apostar toda a sua fortuna em Tesla e SpaceX sem planejar adequadamente para imprevistos. Com suas empresas à beira da falência, sua fortuna evaporada e o mundo rindo de seus sonhos, Musk enfrentou uma pressão que teria destruído a maioria. Mas em meio à crise financeira global, ele fez uma escolha que desafiou a lógica e chocou o mundo. Pegou os últimos 40 milhões de dólares que conseguiu emprestar e os dividiu entre suas duas empresas, sabendo que se uma falhasse ele perderia tudo. Essa decisão, marcada por ousadia, resiliência e um risco calculado, não apenas salvou Tesla e SpaceX, mas transformou Musk em uma das pessoas mais ricas e influentes do planeta. Esta é a segunda parte de O Erro que Quase Faliu Musk e a Lição para Ficar Milionário, onde você descobrirá como Musk converteu o maior risco de sua vida em uma fortuna trilionária e, mais importante, como você pode aplicar a lição de gerenciar crises com ousadia, planejar para imprevistos e ser resiliente para alcançar seus próprios milhões. Ou qualquer sonho que faça seu coração disparar. Fique até o final, porque a mentalidade de Musk é a chave para transformar adversidades em oportunidades e construir uma vida de grandeza. A decisão de Musk em 2008 é um marco na história do empreendedorismo, um exemplo de coragem que continua a inspirar líderes e sonhadores. Ele sabia que dividir 40 milhões de dólares entre Tesla e SpaceX era uma aposta de alto risco. Se o quarto lançamento do Falcon 1 falhasse, a SpaceX estaria acabada. Se a Tesla não conseguisse um investimento de emergência, fecharia as portas. O fracasso de qualquer uma das empresas significaria a ruína total. Sua reputação, seus sonhos e sua credibilidade seriam reduzidos a cinzas. Mas Musk não estava jogando na loteria. Ele estava fazendo um risco calculado. Durante anos ele estudou incansavelmente, mergulhando em livros de engenharia de foguetes e tecnologia de baterias. Ele trabalhou 100 horas por semana, dormiu no chão das fábricas e liderou equipes brilhantes como Gwynne Shotwell, hoje presidente da SpaceX, e J.B. Straubel, peça-chave na Tesla. Ele não apostava cegamente. Apostava em sua visão, em sua preparação e na crença de que o futuro pertence aos que ousam desafiar o impossível. Em 28 de setembro de 2008, o Falcon 1 foi lançado da ilha de Omelek, no Pacífico. A tensão era palpável. Engenheiros da SpaceX assistiam em silêncio, enquanto Musk, exausto, segurava a respiração. Se o foguete falhasse, seria o fim. Mas contra todas as expectativas, o Falcon 1 entrou em órbita, tornando-se o primeiro foguete privado a alcançar esse feito na história. A Tesla, por sua vez, estava à beira do colapso, mas, no último minuto, Musk conseguiu um investimento de 50 milhões de dólares da Daimler, uma gigante automotiva que viu potencial no Roadster. Esse foi o momento em que o erro de Musk, não planejar para imprevistos, começou a ser corrigido por sua ousadia e resiliência. A reviravolta de Musk é uma das maiores histórias de superação do mundo dos negócios. O sucesso do Falcon 1 abriu portas para a SpaceX,
Em dezembro de 2008, a NASA assinou um contrato de $1,6 bilhão para a SpaceX transportar carga à Estação Espacial Internacional, garantindo a sobrevivência da empresa. Em 2010, a SpaceX lançou o Falcon 9, um foguete mais avançado, e em 2012, tornou-se a primeira empresa privada a enviar uma nave à ISS, um marco histórico. Hoje, avaliada em $350 bilhões, a SpaceX lidera a indústria aeroespacial, com o projeto Starship, que promete levar humanos a Marte e tornar a humanidade multiplanetária. A Tesla, por outro lado, lançou o Model S em 2012, um carro elétrico que redefiniu a indústria automotiva. Com design elegante, aceleração comparável a supercarros e tecnologia de ponta, o Model S foi eleito o carro do ano pela Motor Trend e pavimentou o caminho para o Model 3, lançado em 2017, que tornou os carros elétricos acessíveis às massas. Hoje, a Tesla vale mais de $1 trilhão, dominando a revolução da mobilidade sustentável e expandindo para a energia solar e inteligência artificial. Elon Musk, o homem que arriscou tudo, tornou-se uma das pessoas mais ricas do planeta, com um patrimônio superior a $250 bilhões. Mas a verdadeira lição não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Musk nos ensina que gerenciar crises com ousadia não é ser imprudente, é acreditar em um propósito maior, planejar meticulosamente e agir mesmo quando o medo grita para parar. Ele corrigiu seu erro inicial, a falta de reservas financeiras, com uma aposta calculada, apoiada por anos de trabalho árduo e equipes excepcionais. Sua resiliência é evidente em momentos como o quarto lançamento do Falcon 1, quando ele motivou sua equipe apesar de 3 falhas consecutivas, ou quando negociou com a Daimler em meio a dívidas pessoais. Compare isso com outros empreendedores lendários. Steve Jobs, em 1997, voltou para uma Apple à beira da falência e arriscou tudo ao focar no iMac, transformando a empresa em uma gigante tecnológica. Jeff Bezos deixou um emprego estável em Wall Street em 1994 para fundar a Amazon, apostando no comércio online quando poucos acreditavam. O que Musk, Jobs e Bezos têm em comum? Eles enfrentaram crises com coragem, mas também com planejamento. Musk estudou cada detalhe de suas indústrias. Jobs simplificou a linha de produtos da Apple. E Bezos calculou o potencial da internet. A lição é clara. A diferença entre o fracasso e a fortuna está em 80% coragem e 20% planejamento. E você? Qual é o risco que você está evitando? Talvez seja deixar um emprego estável para abrir seu próprio negócio, como Musk fez com a Zip2. Talvez seja investir em uma ideia que seus amigos acham louca, como Musk fez com a SpaceX. Talvez seja dar o primeiro passo em direção a um sonho que você enterrou por medo. Aprender uma nova habilidade, mudar de cidade ou pedir um aumento. O erro de Musk nos ensina que arriscar sem planejar pode levar ao abismo, mas sua virada mostra que a ousadia, combinada com resiliência e preparação, pode mudar tudo. Pergunte-se: qual é a crise que você está enfrentando agora? Uma dívida, um projeto que não decola, ou a incerteza sobre o futuro? Musk também não tinha garantias. Ele tinha dívidas críticos e um mundo contra ele. O que ele tinha era uma visão clara, uma ética de trabalho implacável e a coragem de agir. Então, o que você poderia alcançar se tivesse metade da coragem de Musk? E como você pode planejar para transformar suas crises em oportunidades? Para tornar essa lição prática, aqui está um plano simples inspirado em Musk para gerenciar crises com ousadia. Identifique seu propósito. Pergunte-se: o que me motiva? Para Musk, era tornar a humanidade multiplanetária. Para você, pode ser criar um negócio ou alcançar liberdade financeira. Estude incansavelmente. Musk aprendeu engenharia de foguete sozinho. Use cursos online, como Coursera ou YouTube, livros ou mentores para dominar seu campo. Construa uma rede de apoio. Musk tinha aliados como Gwynne Shotwell. Encontre pessoas que compartilhem sua visão e possam te apoiar. Planeje para imprevistos. O erro de Musk foi não ter reservas.
Crie um fundo de emergência ou estratégias alternativas para crises. Haja com resiliência. Quando a crise chegar, como em 2008, tenha coragem para arriscar, mas com um plano sólido. Se falhar, aprenda e tente novamente. Elon Musk não é um super-herói inalcançável. Ele é humano, com medos, dúvidas e erros. Ele enfrentou críticas por sua gestão na Tesla e por comentários polêmicos nas redes sociais. Mas o que o diferencia é sua escolha de agir, mesmo no auge da crise. Ele corrigiu seu erro com ousadia, planejando melhor e mantendo a resiliência. E agora, a escolha é sua. Quer transformar sua vida? Não precisa começar com foguetes ou bilhões. Comece pequeno, mas pense grande. Leia um livro sobre o que te apaixona. Faça um curso gratuito. Converse com alguém que já trilhou seu caminho. Planeje para imprevistos, mas não espere a perfeição. Quando a oportunidade bater, seja ousado. O risco certo, como Musk mostrou, pode mudar tudo. Se essa história te inspirou, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se para mais conteúdos que vão te motivar a alcançar seus sonhos. Nos comentários, conte: qual é o maior risco que você já tomou ou aquele que está pensando em tomar agora? Vamos construir uma comunidade de sonhadores que gerenciam crises com ousadia. Sua grandeza está esperando. Qual será seu próximo passo?